Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos acontecimentos astrológicos mais importantes desse ano, o ingresso de Júpiter no signo de Leão, um movimento que marca uma mudança significativa na dinâmica do céu coletivo e inaugura um novo ciclo de expansão que permanecerá ativo até julho de 2027. Ao longo desta análise, nós vamos compreender o simbolismo profundo desse trânsito, explorar os aspectos mais relevantes presentes no mapa do seu ingresso e entender como essas configurações tendem a se desenvolver ao longo dos próximos meses. Ao final, nós também veremos como Júpiter em Leão poderá se manifestar para cada ascendente. Então, antes de começarmos, já aproveita para deixar o seu gostei no vídeo, para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos conteúdos se você gosta de astrologia. E se você conhece alguém que também gosta do assunto ou que pode se beneficiar com essa análise, compartilhe este vídeo para que a pessoa tenha também o panorama desse trânsito de Júpiter ingressando no signo de Leão. Assim, você também fortalece o nosso canal e nos ajuda a continuar crescendo e produzindo cada vez mais conteúdo sobre o assunto. Então, vamos ao que interessa. A partir desse dia 30 de junho, Júpiter ele deixa o signo de Câncer e inicia a sua travessia pelo signo de Leão, um trânsito que se estende até 26 de julho de 2027. E sempre que Júpiter ele muda de signo, há uma mudança importante na forma como a expansão, o crescimento, a fé e até as oportunidades elas passam a se manifestar na nossa vida e no coletivo. Se em Câncer, Júpiter ampliava temas ligados a pertencimento, raízes, proteção emocional e vínculos afetivos, em Leão ele convida a humanidade como um todo e a nós como indivíduos a voltarmos o nosso olhar para temas ligados à criatividade, autenticidade, a coragem de ocupar o próprio lugar e a expressão consciente da sua própria identidade. Na linguagem simbólica da astrologia, Júpiter ele representa o princípio da expansão, da confiança, da sabedoria, da visão de futuro e da busca por significado. Júpiter ele amplia tudo aquilo que ele toca. Ao ingressar em Leão, signo regido pelo Sol, essa força expansiva de Júpiter passa a iluminar temas como autoestima, protagonismo, liderança, criatividade, prazer de viver, generosidade e capacidade de inspirar outras pessoas por meio da expressão genuína da sua própria essência. Ele é um trânsito que favorece a redescoberta da alegria como força vital. Em um período histórico marcado por tantas crises e incertezas, Júpiter em Leão, ele nos lembra que crescer também passa pela capacidade de criar, de brincar, de celebrar e reconhecer os nossos próprios talentos. Existe um convite para que cada pessoa se pergunte o que existe em mim que merece ser compartilhado com o mundo. Mais do que buscar reconhecimento externo, Leão nos ensina que o verdadeiro brilho ele nasce quando nós temos coragem de viver em coerência com aquilo que nós somos e com aquilo que nós queremos. Ao mesmo tempo, todo o trânsito de Júpiter ele também pede discernimento. Assim como pode ampliar confiança, generosidade e inspiração, ele também pode potencializar o lado mais negativo ou sombra do signo de Leão, que seria o orgulho, a necessidade excessiva de validação, o egocentrismo, os exageros, a dramatização e a dificuldade de reconhecer limites. O desafio deste ciclo será distinguir a expressão saudável do ego, aquela que nos permite ocupar nosso espaço com dignidade, da busca incessante por aplausos ou da crença de que o próprio brilho ele precisa ofuscar o brilho alheio. Júpiter ele amplia tanto as virtudes quanto as sombras do signo por onde ele transita, então é bom termos um pouco de atenção com essas características leoninas para que elas não se expandam na nossa vida mais do que deveriam e acabem se tornando um empecilho. E o principal sobre esse dia 30, que inicia um longo processo ali de cerca de um ano de Júpiter em Leão, é que ele não acontece isoladamente. Esse ingresso de Júpiter em Leão não acontece isoladamente, visto que ele faz aspectos com outros planetas no momento em que ele chega ao signo de Leão. O céu desse dia 30 de junho, ele forma um cenário bastante significativo, indicando que essa entrada de Júpiter em Leão inaugura muito mais do que uma simples mudança de signo.
Os aspectos planetários ativos nesse momento, eles revelam quais serão as primeiras notas dessa nova sinfonia astrológica, digamos assim, e também eles nos oferecem pistas importantes sobre a forma como essa energia tende a se manifestar tanto no coletivo quanto em nossas experiências individuais. E é justamente sobre esses aspectos que vale aprofundar o olhar para compreender a qualidade específica de como virá a ser esse ciclo, especialmente o início desse ciclo de Júpiter em Leão. Se o simbolismo de Júpiter em Leão, ele já aponta para um ciclo de expansão da criatividade e da expressão individual, assim como da coragem de ocupar o próprio lugar no mundo, o céu do seu ingresso, ele revela que essa jornada ela começa longe da nossa zona de conforto, porque logo ao entrar no grau zero de Leão, Júpiter ele encontra um cenário que fala sobre movimento, sobre aprendizado, desafios e também profundas transformações de consciência. Os primeiros aspectos que Júpiter faz quando entra no signo de Leão estabelecem como virá a funcionar, digamos assim, o tom dos próximos meses, indicando quais serão as principais lições que acompanharão esse novo ciclo, portanto. O primeiro aspecto que iremos falar, então, é um sextil que Júpiter, quando entra no signo de Leão, faz com Marte, que está lá no signo de Gêmeos nos primeiros graus. Esse trata-se de um aspecto fluido entre os dois planetas, que juntos impulsionam a iniciativa e a expansão. Marte em Gêmeos, ele estimula a curiosidade, a troca de ideias, o aprendizado e também a capacidade de agir por meio da palavra, de se expressar, enquanto Júpiter em Leão, ele amplia a confiança para comunicar aquilo em que se acredita. Essa combinação, ela favorece projetos, estudos, ensino, produção de conteúdo, debates e tudo aquilo que depende de coragem para dar voz às próprias ideias. Esse sextil, ele é um aspecto que acelera o movimento e convida cada pessoa a transformar o seu conhecimento em ação. No entanto, a presença de Gêmeos ela também nos lembra que nem toda informação ela é sabedoria, então existe o risco da dispersão, da pressa em emitir opiniões, da necessidade de falar antes de refletir ou da confiança excessiva em convicções ainda pouco amadurecidas. Júpiter, como nós já falamos, ele amplia aquilo que ele toca e Marte acelera os processos. Por isso, um dos aprendizados desse aspecto será desenvolver discernimento para diferenciar curiosidade de superficialidade e também coragem de impulsividade, porque não são a mesma coisa. A palavra ela ganha enorme poder neste ciclo, tanto para construir pontes quanto para alimentar conflitos. Então, é preciso que a gente tenha um certo cuidado para acabar não agindo no impulso e não confundir as coisas. Ao mesmo tempo, Júpiter ele forma uma quadratura com Quirón, que também está nos graus iniciais do signo de Touro. Então, esse é outro aspecto que acontece praticamente quando Júpiter entra ali no signo de Leão. E essa configuração ela introduz uma tensão importante entre a expansão e a vulnerabilidade, porque enquanto Júpiter em Leão ele convida a brilhar, Quirón em Touro ele evidencia feridas relacionadas ao nosso valor pessoal, à segurança, à autoestima e também a nossa sensação, o nosso senso de merecimento. Então, assim, em outras palavras, o desejo de ocuparmos espaço, ele encontra, logo no início já da caminhada de Júpiter em Leão, antigas crenças que nos questionam se a gente realmente acredita que merece esse lugar onde a gente quer estar. Essa quadratura, ela mostra que o crescimento proposto por Júpiter, ele não acontece apenas pela conquista de oportunidades externas, mas principalmente pela cura das limitações internas que nos impedem de reconhecer o nosso próprio valor. Então, muitos poderão perceber que seus maiores obstáculos eles não estão nas circunstâncias, mas sim nas narrativas construídas ao longo da vida sobre competência, abundância, talento, merecimento e alto valor. Esse ele tende a ser um período em que expandir exigirá antes de tudo que a gente atravesse desconfortos e revise crenças profundamente enraizadas sobre quem nós somos e sobre aquilo que nós acreditamos sermos capazes de realizar. O que é ainda mais interessante é que no decorrer dessa caminhada de Júpiter em Leão, ele vai fazer uma posição com Plutão, que está ali pelo grau 4, 5 de Aquário e está retrógrado no momento. Então, isso indica que essa passagem de Júpiter por Leão, essa oposição com
Plutão, que está em Aquário, pode colocar em evidência disputas de poder, confrontos entre diferentes visões de mundo, transformações profundas nas estruturas sociais e também um intenso processo de revisão das formas como nós exercemos a nossa influência. Com Plutão em movimento retrógrado, parte desse confronto acontece primeiro no campo interno e exige uma revisão das movimentações que sustentam as nossas escolhas e também do tipo de poder que nós buscamos exercer sobre a nossa própria vida e também sobre os outros. De uma perspectiva simbólica, esse eixo Leão-Aquário, ele coloca em diálogo duas forças complementares. De um lado, a necessidade de afirmar a singularidade, a criatividade e a identidade individual de Leão, e do outro, o chamado para compreender que nenhum brilho existe isoladamente, pois toda expressão pessoal ela impacta o coletivo, que é um assunto de Aquário. Então, Júpiter em Leão, ele deseja expandir a sua individualidade, enquanto Plutão em Aquário, ele transforma os sistemas, os grupos e as dinâmicas de poder, e ele fala mais de uma questão coletiva. A tensão, então, entre esses dois planetas, ela pode revelar onde o ego ele precisa amadurecer para se colocar a serviço de algo maior. Assim, o ingresso de Júpiter em Leão, ele não inaugura apenas um tempo de confiança e entusiasmo, mas também um ciclo que vem pedir coragem para a gente rever as antigas formas de exercer poder, para a gente curar nossas feridas de valor pessoal e também aprender que o verdadeiro protagonismo ele nasce quando a autenticidade e a consciência coletiva elas conseguem caminhar juntas. Quanto mais a gente vai aprofundando nesse céu desse dia 30, a gente vai percebendo que existe algo de muito significativo. Por exemplo, Leão, Touro e Aquário, que serão signos que estarão ativados nesse momento em que Júpiter entra em Leão e conforme ele vai caminhando por esse signo, eles são 3 signos fixos. E quando os signos fixos eles entram em tensão, nós não estamos falando de obstáculos passageiros, mas de padrões que eles estão profundamente cristalizados, que são difíceis de mudar. Signos fixos são conhecidos por serem signos teimosos, signos que têm dificuldade de mudar aquilo em que eles acreditam, aquilo que eles fazem, hábitos, enfim. Eles têm uma enorme dificuldade, então a gente está falando de padrões muito cristalizados, muito enraizados. Para além disso, os signos fixos eles estão relacionados à consolidação, permanência, à fidelidade a valores, crenças, identidades e também a essa resistência às mudanças. Quando aspectos tensos eles acontecem entre signos fixos, eles dificilmente falam de acontecimentos superficiais. Então, quando a gente observa esse céu do dia 30 de junho, à luz de todos os aspectos que esse Júpiter ele está formando e vai formar ao longo da sua caminhada por Leão, nós percebemos que Júpiter em Leão ele entra não apenas para oferecer uma expansão fácil ou imediata, ele vem sim para inaugurar um ciclo em que crescer exigirá firmeza para sustentarmos a nossa própria verdade, coragem para lidarmos com velhas feridas de autoestima, maturidade para compreendermos que o verdadeiro protagonismo ele não nasce da necessidade de reconhecimento, mas da capacidade de colocarmos os nossos próprios dons a serviço de algo maior. Compreendido isso, vamos então agora analisar como será esse trânsito de Júpiter por Leão para cada ascendente. E vamos iniciar pelo ascendente em Áries. Para quem tem o ascendente em Áries, Júpiter inicia sua travessia por Leão, iluminando a casa 5 do seu mapa natal. Este, então, ele é um ciclo para você que possui o ascendente em Áries, que favorece a expansão da sua criatividade, da sua expressão mais autêntica, romances também, que é um assunto de casa 5, hobbies, lazer, filhos, projetos autorais e tudo aquilo que desperta sua alegria e seu entusiasmo. Ao longo desse trânsito, provavelmente cresce para você o convite de assumir um papel mais protagonista na sua própria vida, resgatando talentos que talvez estivessem adormecidos e também se permitindo que a espontaneidade ela volte a ocupar espaço nas suas escolhas cotidianas. Ele tende a ser um período muito fértil para você criar, empreender, ensinar, produzir conteúdo
e da forma concreta aos seus próprios dons, sejam eles quais forem. O sextil também que Júpiter estabelece com Marte, que está em Gêmeos na sua casa 3, fortalece ainda mais esse movimento, mostrando que oportunidades podem surgir por meio da comunicação, dos estudos, das redes de contato, negociações e também da sua capacidade de compartilhar ideias. A sua força, ela tende a ganhar voz, assim como a sua habilidade para convencer, ensinar e inspirar outras pessoas também. No entanto, é preciso pensarmos sobre a quadratura que esse Júpiter ele faz com Quirón, que está lá em Touro, na sua casa 2, porque essa quadratura ela revela que o maior desafio pode estar na forma como você percebe o seu próprio valor. Então, medos relacionados à segurança financeira, merecimento, a confiança nos próprios talentos, eles podem surgir justamente quando a vida te convida para ocupar um espaço maior, você pode acabar se pegando pensando nessas questões sobre o seu próprio sustento, sobre o seu senso de valor. Então, esse trânsito ele mostra que a expansão ali da casa 5 ela dependerá em grande medida da cura das questões da casa 2, que é uma casa que fala da matéria, do sustento, das posses, dos valores. Então, quanto mais você reconhecer o valor daquilo que você sabe, dos seus talentos, daquilo que você cria, do seu potencial criativo e do que você tem para oferecer ao mundo, mais natural será você transformar a sua criatividade em abundância, em valores, em sustento, em dinheiro. Júpiter em Leão, ele quer que você brilhe, mas Quirón, ele lembra que nenhum brilho se sustenta apenas no reconhecimento externo. A verdadeira prosperidade, ela nasce quando você deixa de medir o seu valor pela aprovação dos outros e passa a confiar na riqueza do que existe dentro de você mesmo. Ascendente em Touro. Se você possui o ascendente em Touro, Júpiter, então, quando ele ingressa no signo de Leão, ele ativa a casa 4 do seu mapa natal, o que direciona a expansão para as bases da sua vida. Temas ligados a lar, família, raízes, história pessoal, segurança emocional, infância. E este pode ser um período favorável para mudanças de residência, ampliação da sua casa, fortalecimento dos vínculos familiares ou para a construção de uma base mais sólida sobre a qual novos projetos eles poderão florescer. Mais do que transformações externas, Júpiter ele vem te convidar a olhar para dentro e compreender que toda verdadeira expansão ela começa quando existe um alicerce interno capaz de sustentar o seu crescimento. O sextil com Marte em Gêmeos na sua casa 2 indica que o fortalecimento das bases ele também pode refletir positivamente na sua vida financeira. Há mais iniciativa para gerar recursos, diversificar fontes de renda, negociar e também colocar os seus talentos em movimento. Ao mesmo tempo, a quadratura que acontece com Quirón em Touro pega a casa 1 do seu mapa, o que mostra que o principal desafio desse período ele pode estar na relação que você tem consigo mesmo. Feridas ligadas à autoestima, autoconfiança ou a forma como você percebe a própria identidade, elas podem emergir agora, justamente quando a vida ela vem pedir que você assuma um novo lugar no mundo. Muitas vezes a sensação de não estar pronto ou de não ser suficiente, ela pode se tornar um obstáculo maior do que qualquer circunstância externa. Então é preciso que você tenha atenção com isso. Esse trânsito para você que possui o ascendente em Touro, ele vem revelar que a construção de uma nova segurança ela não depende apenas das condições materiais, mas sobretudo da maneira como você passa a habitar em si mesmo. Júpiter na sua casa 4, ele fortalece as suas raízes, enquanto Quirón na 1, ele lembra que nenhuma base externa substitui uma identidade bem consolidada. Então, quanto mais você acolher as suas vulnerabilidades e reconhecer o seu próprio valor, mais você vai encontrar estabilidade para você crescer. Afinal, quando a casa interior ela está firme, quando a base ela está firme, torna-se muito mais fácil de construirmos uma vida que reflita quem nós realmente somos ou quem nós realmente desejamos ser. Ascendente em Gêmeos. Para você que possui o ascendente em Gêmeos, Júpiter ele inicia sua passagem por Leão, ativando a casa 3 do seu mapa natal, inaugurando, portanto, um período de grande expansão intelectual e comunicativa. Este ele é um dos trânsitos mais favoráveis para estudar,
para ensinar, escrever, produzir conteúdo, lançar projetos, fortalecer redes de contato e também ampliar a circulação das próprias ideias. A sua voz ela ganha mais alcance, a sua capacidade de influenciar pessoas se fortalece e a curiosidade natural de Gêmeos ela encontra em Júpiter um poderoso incentivo para buscar novos conhecimentos e compartilhá-los com o mundo. Este é um ciclo que favorece também viagens curtas, cursos, negociações e toda atividade que dependa da troca de informações. O sextil, então, que esse Júpiter ele faz com Marte, que está em Gêmeos, ali na casa 1 do seu mapa, ele potencializa ainda mais esse movimento, trazendo mais iniciativa, coragem e também dinamismo para que você possa colocar os seus projetos em prática. Você pode vir a se sentir mais confiante para se posicionar, defender suas ideias e assumir o seu protagonismo nas conversas e decisões. No entanto, nós temos que pensar na quadratura que esse Júpiter ele está fazendo com Quirón em Touro, que está na casa 12 do seu mapa, porque ela tende a revelar que nem todos os desafios eles estarão visíveis. Questões inconscientes, medos antigos, padrões de autossabotagem e inseguranças silenciosas, elas podem surgir justamente quando a vida ela convida você a se expor mais, a se expressar mais. Então, em alguns momentos, a maior resistência, ela pode não vir do ambiente externo, mas das histórias que você ainda conta para si mesmo. Então, esse trânsito, para você que possui o ascendente em Gêmeos, te convida a integrar conhecimento e consciência. Enquanto Júpiter e Marte eles impulsionam a sua expressão, Quirón na sua casa 12 ele vem te lembrar que a verdadeira força da comunicação, ela nasce quando também há espaço para o silêncio, para a introspecção e para a cura interior. É preciso que você se escute. Ao longo desse ciclo, você poderá descobrir que a sua voz se torna muito mais autêntica à medida que você libera antigos medos de julgamento e reconhece que compartilhar as suas ideias é também uma forma de servir e inspirar outras pessoas. O crescimento ele não acontece apenas pelo que você aprende, mas pela transformação interior que permite com que você comunique a sua verdade com cada vez mais confiança e propósito. Ascendente em Câncer, se você possui o ascendente em Câncer, Júpiter ele deixa o seu signo e inicia sua caminhada por Leão, ativando a casa 2 do seu mapa natal, inaugurando, portanto, um ciclo de expansão relacionado aos seus recursos, às suas finanças, talentos e também ao seu senso de valor pessoal. Este ele é um trânsito que tende a abrir oportunidades para você aumentar a sua renda, desenvolver as suas habilidades, empreender e também transformar os seus dons em prosperidade. No entanto, a verdadeira abundância proposta por Júpiter, ela vai muito além do dinheiro. Ela passa pelo reconhecimento daquilo que você possui de mais valioso e também pela confiança de que os seus talentos, eles merecem serem vistos, valorizados e recompensados. O sextil que Júpiter faz com Marte, que está no signo de Gêmeos, quando ele entra em Leão, ele pega a casa 12 do seu mapa, o que indica que grande parte desse crescimento ela pode vir a ser construída nos bastidores da sua vida. Esse é um período favorável para você planejar estratégias, concluir ciclos, organizar ideias e também fortalecer projetos antes de apresentar eles ao mundo. Marte, na sua casa 12, ele também te convida a agir com mais consciência sobre os seus próprios padrões inconscientes. Você possa utilizar a introspecção como uma ferramenta de fortalecimento e não de isolamento, por exemplo. E pensando na quadratura que Quirón em Touro, que Júpiter que está em Leão faz com Quirón que está em Touro, pegando a casa 11 do seu mapa, isso pode vir a trazer à tona feridas relacionadas ao seu sentimento de pertencimento, amizades, aos grupos e também aos seus projetos de futuro. Em alguns momentos você pode questionar se realmente encontra espaço para ser reconhecido dentro dos ambientes sociais que você frequenta, por exemplo. Então, esse trânsito para você que possui o ascendente em Câncer, ele mostra que a prosperidade da casa 2 ela está intimamente ligada à qualidade das conexões que você cultiva e principalmente à confiança que você deposita em si mesmo. Talvez seja um período necessário para você rever vínculos, abandonar antigos grupos ou deixar de buscar validação externa para reconhecer o seu próprio valor.
Júpiter ele convida você a construir uma nova relação com a abundância, enquanto Quirón lembra que nenhum reconhecimento coletivo será suficiente se você antes não reconhecer a riqueza que já existe dentro de você. Então, quando esse alinhamento ele acontece, os recursos materiais eles tendem a se tornar uma consequência natural do valor que você aprende a sustentar a partir das suas próprias habilidades. Ascendente em Leão. Se você possui o ascendente em Leão, esse é sem dúvida um dos trânsitos mais marcantes dos próximos 12 meses para você, porque Júpiter ele ingressa na casa 1 do seu mapa natal, inaugurando um novo ciclo de crescimento pessoal, de expansão da sua identidade e de fortalecimento da sua autoconfiança. Esse ele é um período em que a sua presença ela tende a se tornar mais evidente, podendo lhe abrir portas para novos começos, projetos, oportunidades e também uma maior disposição para você assumir o protagonismo da sua própria vida. Júpiter ele amplia a sua capacidade de inspirar, de liderar e expressar a sua autenticidade, te convidando a ocupar espaços que talvez antes parecessem grandes demais. Mais do que mudar as circunstâncias externas, esse trânsito ele transforma a maneira como você passa a enxergar a si mesmo. O sextil que esse Júpiter ele faz com Marte, que está em Gêmeos, lá na sua casa 11, favorece a realização de objetivos por meio de amizades, grupos, das redes de contato, dos grupos sociais que você frequenta e também dos projetos coletivos e de futuro. Pessoas elas podem surgir como importantes facilitadoras do seu crescimento, te trazendo oportunidades, parcerias e também conexões capazes de impulsionar os seus planos e projetos. Ao mesmo tempo, se pensarmos na quadratura que esse Júpiter faz com Quirón, que está em Touro, na casa 10 do seu mapa, esse é um período que pode evidenciar que o maior desafio pode estar na sua vida profissional, na sua relação com a autoridade e na forma como você acredita ser visto pelo mundo. Inseguranças ligadas à competência, reconhecimento, ao medo de assumir maiores responsabilidades, elas podem surgir justamente agora que a vida ela vem começar a ampliar a sua visibilidade. Então, ele é um trânsito que te convida a alinhar a sua identidade e o seu propósito. Enquanto Júpiter ele fortalece a sua confiança para iniciar um novo capítulo, ele expande essa área 1, essa casa 1 do seu mapa e todas as questões dela, Quirón ele te lembra que o verdadeiro reconhecimento ele não nasce da necessidade de provar o seu valor, mas da capacidade de você expressar quem você é com autenticidade. À medida que você vai curando feridas antigas relacionadas ao sucesso, à carreira e à validação externa, vai se tornando mais natural você ocupar posições de liderança e construir uma trajetória coerente com a sua essência. O brilho que Júpiter desperta na casa 1 encontra sua maior força quando você deixa de buscar aplausos e passa a refletir uma confiança que nasce de dentro de você. Em Virgem, para você que possui o ascendente em Virgem, Júpiter ele ingressa em Leão e ativa a casa 12 do seu mapa natal. Então esse tende a ser o início de um ciclo de expansão mais silencioso, introspectivo e profundamente transformador para você. Antes de você inaugurar uma nova fase de crescimento externo, Júpiter ele te convida a concluir alguns processos, encerrar alguns ciclos, mas principalmente a fortalecer a sua vida interior. Esse ele é um período favorável para autoconhecimento, espiritualidade, terapia, cura emocional e tudo aquilo que acontece longe dos holofotes. Muitas das respostas, elas poderão surgir no recolhimento, mostrando que nem toda expansão ela precisa ser imediatamente visível para ser significativa. O sextil que esse Júpiter ele faz com Marte, que está em Gêmeos na casa 10 do seu mapa, mostra que mesmo vivendo um momento de maior interiorização, a sua vida profissional, ela continua em movimento. Então, a iniciativa para assumir novos desafios na carreira, para conquistar reconhecimento e agir com mais estratégia em relação aos seus objetivos. Mas o grande diferencial é que as maiores conquistas elas tendem a ser construídas com planejamento, com descrição e maturidade, evitando que você haja por impulso. Já se nós pensarmos sobre a quadratura que esse Júpiter está fazendo com Quirón, que está em Touro na casa 9 do seu mapa, isso pode trazer alguns questionamentos sobre as suas crenças, propósitos, sobre estudos, ou mesmo até sobre os caminhos que você pretende ou imagina seguir. Convicções antigas elas podem deixar de fazer sentido e abrir espaço para uma visão de mundo mais ampla, mais autêntica também, porque nós estamos falando de um Júpiter em Leão.
Esse trânsito para você que possui o ascendente em Virgem, ele revela que o verdadeiro crescimento acontece quando você permite que antigas certezas elas sejam transformadas. Júpiter na sua casa 12, ele favorece um profundo processo de preparação para um novo ciclo que vai ganhar força quando esse Júpiter ingressar lá a partir de julho de 2027 na casa 1 do seu mapa. Então, até lá, a vida convida você a fortalecer as suas bases internas, a curar padrões inconscientes e ampliar sua consciência sobre quem você está se tornando. Muitas vezes o maior avanço ele não é aquele que o mundo vê, mas sim aquele que acontece silenciosamente dentro de nós, nos bastidores da nossa vida, enquanto estamos preparando o terreno para um futuro muito mais alinhado com a nossa essência. Ascendente em Libra. Se você possui o ascendente em Libra, Júpiter ingressa em Leão e ativa a casa 11 do seu mapa natal, inaugurando um ciclo de expansão por meio das amizades, dos projetos coletivos, dos grupos, das redes de contato e dos projetos de longo prazo. Este ele é um período especialmente favorável para que você amplie o seu círculo social, construa parcerias estratégicas, participe de grupos alinhados aos seus valores e desenvolva projetos que alcancem um público maior. O Júpiter ele fortalece a sensação de pertencimento e mostra que muitas oportunidades elas poderão surgir através das conexões que você estabelece e da capacidade de colaborar com pessoas que compartilham de uma mesma visão de futuro que você. O sextil que esse Júpiter faz com Marte em Gêmeos, que está na sua casa 9, amplia o desejo de aprender, ensinar, viajar e explorar novos horizontes. Estudos, cursos, intercâmbios, publicações e experiências que expandam a sua visão de mundo tendem a impulsionar seus projetos e lhe abrir novas portas. Este é um aspecto que favorece a coragem para sair da zona de conforto intelectual e compartilhar conhecimentos com mais confiança. Porém, se nos atentarmos à quadratura que este mesmo Júpiter faz com Quirón em Touro na sua casa 8, pode trazer à tona feridas relacionadas à confiança, à entrega, à intimidade, às perdas ou aos recursos compartilhados. Questões emocionais profundas elas podem surgir para mostrar que alguns medos eles ainda limitam a sua capacidade de construir vínculos verdadeiramente transformadores. Este trânsito para você que possui o ascendente em Libra vem ensinar que os maiores sonhos eles se realizam quando existe disposição para transformar também o seu mundo interior. Enquanto Júpiter ele amplia a sua participação no coletivo e fortalece também os seus projetos para o futuro, Quirón ele te convida a curar antigas inseguranças ligadas ao controle, vulnerabilidade e à confiança. Quando você permite que velhas dores sejam ressignificadas, você descobre que as conexões mais importantes, elas não serão apenas aquelas que ampliam as suas oportunidades, mas também as que podem favorecer profundas transformações pessoais e emocionais em sua vida. Ascendente em Escorpião. Se você possui o ascendente em Escorpião, Júpiter, ao ingressar no signo de Leão, ele ativa a casa 10 do seu mapa natal, o que marca um dos trânsitos mais importantes para a sua vida profissional, sua carreira, sua imagem pública e seu propósito. Este ele é um ciclo de expansão da sua visibilidade, reconhecimento e das oportunidades de crescimento. Portas, elas podem se abrir para assumir posições de liderança, conquistar mais autoridade ou dar um passo significativo em direção aos objetivos que você vem construindo. Júpiter ele amplia seu potencial de realização e convida você a ocupar um lugar de maior destaque, desde que, obviamente, você esteja disposto a assumir as responsabilidades que acompanham esse crescimento. O sextil que Júpiter faz com Marte, que está em Gêmeos na casa 8 do seu mapa natal, indica que esse avanço ele pode ser favorecido por parcerias estratégicas, investimentos, recursos compartilhados ou processos profundos de transformação pessoal. Esse ele é um período em que você tende a ter mais iniciativa para enfrentar as mudanças, para negociar acordos e também ligar com questões financeiras que envolvam outras pessoas. Ao mesmo tempo, a quadratura de Júpiter com Quirón, que está em Touro na sua casa 7, ela pode vir a revelar que o maior desafio ele pode surgir justamente nos relacionamentos e parcerias. Feridas ligadas à confiança, compromisso ou a forma como você se relaciona com o outro pode ser ativadas à medida que sua vida profissional ela vai ganhando contornos. Ele é um trânsito que vem mostrar que o sucesso da casa 10 está intimamente ligado à qualidade das relações que você constrói. Júpiter ele impulsiona a sua carreira, mas
Quirón vem te lembrar que nenhuma conquista profissional compensa vínculos desequilibrados ou parcerias que limitam o seu crescimento. Ao longo desse ciclo, será fundamental que você encontre um ponto de equilíbrio entre ambição e cooperação e que aprenda que a verdadeira liderança ela não se mede apenas pelos resultados alcançados, mas também e principalmente pela forma como você constrói alianças, inspira confiança e compartilha a sua jornada com as pessoas certas. Em Sagitário, se você possui o ascendente em Sagitário, este trânsito ele possui um significado especial para você, já que Júpiter ele é o regente do seu ascendente, da sua casa 1. Ao ingressar em Leão e ativar a casa 9 do seu mapa natal, esse Júpiter ele fortalece temas que lhe são naturalmente familiares, temas como expansão, estudos, viagem, religiosidade, filosofia, ensino, busca por propósito, expansão de horizontes. Este ele é um período fértil para que você amplie, portanto, seus horizontes, aprofunde seus conhecimentos, inicie formações, publique trabalhos, compartilhe sabedoria e viva experiências que transformam a sua maneira de enxergar a vida. Mais do que acumular informações, Júpiter ele te convida a construir uma visão de mundo mais ampla, inspiradora e coerente com aquilo em que você verdadeiramente acredita. E esse Júpiter, quando ele faz um sextil com Marte, que está em Gêmeos na sua casa 7, ele vem mostrar que esse crescimento ele será impulsionado pelas suas parcerias e relacionamentos. Pessoas importantes, elas podem surgir para ampliar a sua visão, para abrir os seus caminhos ou para incentivá-lo a dar passos que talvez você não desse sozinho. O diálogo, as trocas de conhecimento e as alianças estratégicas, elas ganham força ao longo desse ciclo de Júpiter em Leão. Em contrapartida, a quadratura que Júpiter ele faz com Quirón, que está em Touro, na sua casa 6, ela pode vir a evidenciar que o desafio estará na sua rotina, no seu trabalho e no cuidado com questões relacionadas à sua saúde. Questões de excesso de responsabilidade, dificuldade de estabelecer limites ou sentimento de que você faz, de que tudo o que você faz nunca é o suficiente, elas podem pedir mais atenção para que a expansão ela não aconteça às custas do seu equilíbrio físico ou emocional. Este ele é um trânsito que vem ensinar que crescer ele também exige organização e constância. Enquanto Júpiter ele amplia os seus horizontes e desperta o seu desejo de explorar novos caminhos, Quirón ele lembra que os grandes sonhos eles são construídos pelas escolhas feitas todos os dias. Cuidar do corpo, respeitar seus limites e desenvolver uma rotina mais saudável será tão importante quanto buscar novas experiências. Quando o propósito e disciplina eles caminham juntos, este ciclo tem um potencial para marcar uma das fases mais enriquecedoras da sua jornada, que pode lhe permitir com que você compartilhe sua sabedoria de forma cada vez mais madura e inspiradora com o mundo. Ascendente em Capricórnio. Se você possui o ascendente em Capricórnio, Júpiter ele ingressa em Leão e ativa a casa 8 do seu mapa natal, o que vem a inaugurar um ciclo de profundas transformações emocionais, financeiras e psicológicas. Esta é uma fase de expansão que acontece de dentro para fora, favorecendo processos de cura, autoconhecimento e renovação. Temas ligados a recursos compartilhados, investimentos, heranças, financiamentos ou parcerias financeiras podem ganhar destaque durante esse período. Mas o maior convite desse trânsito para você que possui o ascendente em Capricórnio é que você aprenda a confiar no fluxo da vida e compreenda que algumas das maiores riquezas surgem justamente quando nós temos a coragem de deixar para trás aquilo que já não faz mais sentido carregar. O sextil que Júpiter ele faz com Marte, que está em Gêmeos na casa 6 do seu mapa, ele favorece mudanças positivas na sua rotina, trabalho e na forma como você administra o seu tempo e a sua energia. Este é um excelente momento para implementar novos hábitos, organizar processos, investir em qualificações profissionais e encontrar soluções mais inteligentes para os desafios do dia a dia. Em contrapartida, a quadratura que Júpiter ele faz com Quirón, que está em Touro, na casa 5 do seu mapa, ela pode despertar algumas inseguranças relacionadas à sua criatividade, a questões ligadas a filhos, romances ou a capacidade de você expressar a sua individualidade. Em alguns momentos, o medo de se expor ou de não ser suficientemente bom, ele pode limitar a sua espontaneidade e o seu prazer de viver. Este trânsito, ele vem mostrar que a verdadeira transformação da casa 8, ela depende da coragem de abrir espaço também para a leveza da casa 5. Júpiter, ele te convida
a abandonar antigos medos, padrões de controle e necessidades de ter tudo sob seu domínio, enquanto Quirón, ele vem te lembrar que a cura ela passa por resgatar a alegria de criar, amar e se expressar sem tanta cobrança. Quanto mais você permite que a sua autenticidade floresça, mais perceberá que o seu crescimento ele não acontece apenas por meio das grandes mudanças, mas também pela sua capacidade de viver com mais confiança, entregue e principalmente prazer nas coisas que você faz no seu dia a dia. Ascendente em Aquário. Para você que possui o ascendente em Aquário, Júpiter, ao ingressar no signo de Leão, ativa a casa 7 do seu mapa natal, colocando os relacionamentos e as parcerias no centro das experiências desse novo ciclo. Ao longo dos próximos meses, podem surgir encontros importantes, alianças podem ser fortalecidas e oportunidades poderão surgir por meio de associações, contratos ou conexões significativas. Para você que está solteiro, esse trânsito ele pode favorecer o início de um relacionamento marcante, e para quem já vive uma parceria, esse período ele pode te convidar ao crescimento mútuo e à construção de projetos em conjunto. Júpiter ele amplia tudo aquilo que envolve o encontro com o outro durante este período, mostrando que muitas portas se abrirão através das relações que você cultiva. E o sextil que Júpiter faz com Marte, que está em Gêmeos na sua casa 5, ele acrescenta entusiasmo, criatividade e também espontaneidade a esse processo. Favorece romances, projetos autorais, questões ligadas a filhos, crianças, atividades ligadas à expressão criativa também tendem a ganhar impulso, favorecendo momentos de maior leveza e prazer. Você pode vir a se sentir mais disposto a demonstrar afeto, a assumir iniciativas e também a viver experiências que despertam a alegria e a inspiração. No entanto, se pensarmos a respeito da quadratura que Júpiter ele faz com Quirón, que está em touro, na casa 4 do seu mapa, isso pode vir a revelar antigas feridas relacionadas a questões ligadas à sua família, às suas raízes, ao seu lar e também ao sentimento de segurança emocional. Padrões herdados da sua infância, eles poderão influenciar a forma como você se entrega às relações justamente agora quando a vida ela vem te convidar a construir ou se abrir para novos vínculos. Então você precisa olhar para essas feridas. Esse trânsito ele te ensina que toda parceria saudável, ela começa pela construção de uma base interna mais sólida. E enquanto Júpiter ele expande os encontros e fortalece os relacionamentos, Quirón ele vai convidar você a olhar a sua história, a acolher as suas vulnerabilidades e também ressignificar a ideia de pertencimento que você tem. À medida que você consegue curar questões ligadas ao lar, à família, à segurança emocional, torna-se muito mais fácil você estabelecer relações mais equilibradas, nas quais o amor e a cooperação elas não nascem da carência, mas sim de uma escolha consciente de caminhar ao lado de alguém, preservando a sua própria autenticidade. Ascendente em Peixes. Para você que possui o ascendente em Peixes, Júpiter, ao ingressar no signo de Leão, ele ativa a casa 6 do seu mapa natal, direcionando a expansão para assuntos ligados à sua rotina, trabalho, saúde e à organização da sua vida cotidiana. Este é um ciclo que tende a ser favorável para conquistar novas oportunidades profissionais, desenvolver habilidades, aprimorar processos e construir hábitos que proporcionem mais qualidade de vida. Júpiter ele mostra que grandes transformações elas podem nascer de pequenas mudanças diárias, incentivando você a encontrar mais propósito naquilo que você faz e a compreender que o crescimento também é resultado da disciplina e da constância. O sextil que Júpiter ele faz com Marte, que está em Gêmeos na casa 4 do seu mapa natal, favorece iniciativas relacionadas ao seu lar, à sua família e às suas bases emocionais. Reformas, mudanças de residência, reorganização da casa ou conversas importantes com familiares podem impulsionar uma sensação maior de estabilidade. Ao mesmo tempo, a quadratura que acontece entre Júpiter e Quirón, que está em Touro, na casa 3 do seu mapa, pode trazer à tona inseguranças ligadas à comunicação, estudos, forma de se expressar ou ao relacionamento com irmãos e vizinhos próximos. Em alguns momentos, você poderá perceber que antigas experiências elas ainda influenciam a sua confiança para falar, ensinar ou defender seus pontos de vista. Esse trânsito, ele revela que o equilíbrio da casa 6, para você que possui o ascendente em peixes, ele dependerá muito da qualidade dos seus pensamentos e das narrativas que você alimenta diariamente. Júpiter, ele convida você a construir uma rotina mais saudável e produtiva, enquanto Quirón, ele te lembra que a cura ela também acontece através das palavras, do conhecimento e da maneira como você conversa consigo mesmo.
À medida que você fortalece a sua autoconfiança para comunicar as suas ideias e abandonar antigos padrões de autocrítica, você cria uma base mais sólida para crescer no trabalho, cuidar da saúde e também transformar o cotidiano em um espaço de realização e propósito.